Donald Trump foi eleito presidente da maior nação do mundo. Cristãos do mundo inteiro têm comemorado essa vitória, tendo em vista que significa duas coisas. Primeiro, uma inegável conquista da direita política. E segundo, uma demonstração da saturação do pensamento woke, que já se encontra em estágios de degradação. Ninguém mais aguenta a cultura woke e o presidente Trump se coloca contra essa cultura, sendo um baluarte do conservadorismo, das tradições e do próprio cristianismo. Tendo em vista que boa parte dos eleitores de Trump foram cristãos, o que envolve reformados, você deve estar se perguntando o que eu, um reconstrucionista, um teonomista, alguém que acredita em um Estado confessional cristão, pensa dessa vitória. Será eu alguém feliz com a vitória do Trump? Eu vejo essa vitória de maneira ambígua? Ou eu a acho igualmente maléfica? Eu sou o Gabriel Enes e peço que você que me acompanha já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você quiser. Eu tenho certeza que você não verá nada como esse vídeo em língua portuguesa. Portanto, me apoiem, divulguem o canal. E você que quer saber quais são as minhas expectativas para o futuro do mundo com a eleição de Trump, se inscreva na nossa área de membros. Em pouco tempo farei uma live exclusiva onde avaliarei o futuro do mundo, mediante o movimento geopolítico que foi essa vitória do Trump. Então você quer entender profundamente a minha expectativa para os próximos anos? Torne-se membro. A partir de R$5 você tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Sem mais delongas, vamos lá! A primeira coisa que eu tenho que explicar sobre esse vídeo é que ele será dividido em 4 partes. Eu exporei 2 perspectivas reformadas sobre o Donald Trump, ambas respeitáveis e que foram compartilhadas por teólogos que são dignos de admiração. Repudiarei uma posição a respeito do Trump e, por fim, darei a minha própria opinião sobre essa vitória, que é o grande objetivo desse vídeo. Vamos que vamos! A primeira posição, que, volto a dizer, é uma posição de respeito, é uma posição de apoio ao Trump, baseado não no fato dele ser um príncipe cristão, não no fato dele ser alguém que governe a partir de uma cosmovisão cristã, mas do Trump como um mal menor. Há alguns reformados que apoiaram Trump com base no fato de que, embora ele não seja um cristão, embora ele não tenha uma conduta cristã, não pense como um cristão, aquilo que ele sustenta como pauta política se aproxima mais do cristianismo do que a outra candidata, Kamala Harris. Alguns poderiam advogar, haviam outros candidatos, Gabriel, seria possível votar em outros candidatos que tinham uma pauta até mais alinhada com o cristianismo. Eu concordo com aqueles que fazem essa objeção. No entanto, nenhum desses candidatos teria condições de vencer as eleições. Logo, esses reformados que apoiaram Trump apelaram para um certo pragmatismo. Eles viram que apenas Trump poderia vencer essa eleição. E sendo ele a melhor opção, a Kamala Harris o apoiaram. E os motivos pelos quais Trump é considerado por esses reformados como menos danoso do que a Kamala Harris são especialmente 3. O primeiro deles é que Trump se coloca contra a cultura woke, enquanto Kamala se diz uma pessoa woke e afirmou que todas as pessoas deveriam ser woke. Donald Trump não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o bem-estar da sua nação, com o sucesso, com a prosperidade da sua nação. Assim, se opõe a essa candidata progressista, social-democrata, buscando aquilo que a nação quer, que é estabilidade, prosperidade econômica e os seus valores preservados. Logo, percebam, Trump está mais próximo de uma perspectiva cristã do que a Kamala, por se colocar contra a cultura woke, que é um produto diretamente derivado da filosofia desenvolvida pela Escola de Frankfurt. Nós fizemos uma live inteira falando sobre a Escola de Frankfurt e avaliamos em uma outra live o que seria o pensamento woke. Você que quer entender o que eu tenho a dizer sobre isso, assista essas 2 lives que estão no card aí em algum lugar. O pensamento woke, ele busca desconstruir tradições, desconstruir valores, desconstruir a família, desconstruir a religião. Quando nós vemos as teorias de gênero, por exemplo, isso é um produto do pensamento woke. E Trump se coloca contra isso, sendo assim alguém que resguarda a tradição, o que envolve o cristianismo. A segunda razão pela qual pastores como Douglas Wilson e Joe Webon, que são homens respeitáveis, apoiaram Donald Trump é pela questão econômica. Enquanto Kamala Harris e os progressistas têm uma perspectiva econômica que é danosa, que não é sustentável, nós vemos o que aconteceu com o governo Biden,
como que o governo Biden afundou os Estados Unidos e trouxe consequências ruins para o mundo inteiro, uma vez que os Estados Unidos são uma nação que influenciam o mundo inteiro de maneira direta. Logo, se os Estados Unidos vai mal, o mundo inteiro vai mal, o que inclui o Brasil. Logo, estes teólogos entendem que você votar em um candidato que possui uma pauta econômica mais eficaz, uma pauta econômica sustentável, é uma responsabilidade em relação ao seu próximo. A palavra de Deus nos ensina a amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está, como o nome diz, próximo a nós. As pessoas, primeiramente, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja. Se você tem um governante que ele sustenta as pautas que forem, mas ele não garante a sustentabilidade econômica, isso prejudica milhões de pessoas, especialmente os mais pobres. Logo, votar em Trump seria um zelo pela sustentabilidade econômica dos Estados Unidos. E há um terceiro motivo para apoiar o Trump, que eu acredito que dos três é o maior, que é a posição do Trump contra o aborto. Kamala Harris é claramente uma pessoa pró-choice, ou seja, pró-escolha. Alguém que defende o desvivamento em massa de crianças. Uma coisa horrorosa. E embora Donald Trump tenha flexibilizado a sua posição contra o aborto, ele não é radicalmente contra o aborto, como a maioria de nós cristãos somos, mas ele ainda assim se coloca contra um espectro de aversão à prática. Ele seria uma opção melhor do que a sua oponente, uma vez que sua oponente é woke e é alguém que facilitaria essa prática e promoveria um desvivamento em massa de crianças. Em suma, essa posição, embora não seja sustentada por todos os reformados, como a gente vai falar adiante, é uma posição baseada no pragmatismo. Você pensa na existência de dois males inevitáveis, você não consegue escapar deles. Logo, você preza pelo mal menor, buscando a partir desse mal menor garantir a sustentabilidade da igreja, para que a igreja possa agir e progressivamente influenciar a sociedade de maneira que futuramente homens melhores que o Donald Trump, fundamentados numa cosmovisão cristã, com uma perspectiva política cristã, possam governar. Mas essa é a única posição possível para um cristão ter em relação ao Donald Trump? Nós veremos que não. E a próxima perspectiva que eu vou mostrar é diametralmente oposta, a de abstenção ao voto. Fique comigo e você entenderá as razões para não ter votado no Donald Trump. A segunda posição que vai ser representada aqui neste vídeo, lembrando que essas não são posições minhas, eu darei a minha posição no final do vídeo, apenas estou expondo uma perspectiva que cristãos tiveram a respeito do Donald Trump. A postura de não votar no Donald Trump também tem argumentos válidos. Enquanto algumas pessoas não votaram no Donald Trump por serem progressistas e outras por serem afetadas demais para votar num sujeito bronco como Trump, há cristãos reformados com boas razões para não votar no Trump e não apoiar o seu governo. As razões são bastante sólidas, uma vez que Trump não é um cristão, não apresenta uma conduta cristã e não é um homem que governa norteado por uma cosmovisão cristã. Isso é algo muito profundo. Nós tendemos a pensar que os governantes só estão lá para governar. Não tem necessidade de ter determinada conduta, não tem necessidade de prestar contas a nada, a ninguém. O que importa é ele dar resultado, é ele garantir a sustentabilidade econômica. Isso é um erro, porque todo governante deve prestar contas, primeiramente a Deus. Essa é a posição teonomista e reconstrucionista. Logo, Donald Trump deve prestar contas a Deus, ainda que ele fale isso, ainda que em algumas ocasiões ele diga isso. É muito claro, basta você estudar quem é de fato Donald Trump para você ver que ele não acredita naquilo como um cristão deveria acreditar, ou não dá o devido peso àquilo que deveria. Logo, esses cristãos têm uma razão em cobrar que um governante cristão ele seja um homem íntegro, um homem que vive a fé cristã, que tem uma confessionalidade forte e que governa a partir de uma cosmovisão distintamente cristão. Estes cristãos que não votaram no Trump entendem que quando Trump promete tornar a América grande novamente, ele está procurando tornar a América grande sem os fundamentos que a permitiram ser grande, que é justamente a lei de Deus, que foi aplicada de maneira ostensiva no tempo dos puritanos. A partir do Pacto Mayflower, os Estados Unidos foram uma civilização cristã de excelência, onde a lei de Deus foi aplicada. Donald Trump não quer isso. Ele quer a grandeza dos Estados Unidos sem aquilo que a possibilitou.
Quando o Trump menciona o cristianismo, menciona princípios bíblicos, como ele fez em algumas entrevistas, principalmente quando ele foi no Joe Rogan, ele mencionou princípios bíblicos, mencionou a importância do cristianismo na história da América, mas ele não quer restaurar isso na sua totalidade. Ele quer se utilizar disso para ter apoio para o seu governo. Esses reformados percebem isso e eles têm a perspicácia de entender que a direita política, ela incorre no mesmo mal que a esquerda, ainda que numa escala menor. Como diz um determinado pastor, a esquerda vai para o inferno a 200 km por hora, a direita vai a 100 km por hora, mas ambas vão para o inferno. O cristão, logo, não deveria compactuar nem com a esquerda, nem com a direita. Ele deveria se abster de tomar parte nesse ritual social para eleger os governantes. Se você acha que a posição desses reformados é utópica, é algo que não faz sentido, por carecer de um pragmatismo, de um efeito imediato, eu fiz uma live há pouco tempo e vou deixar o card também nesse vídeo com um amigo meu que mora na Holanda. E na Holanda, que é um país muitas vezes visto como o paraíso do secularismo, da promiscuidade, das drogas, lá existe um partido distintamente reformado, um partido que diz explicitamente que quer aplicar a lei de Deus. O Partido Republicano Americano faz isso? Não faz. E se existe essa resistência na Holanda, nós cristãos devemos lutar para haver essa resistência também nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Logo, esses reformados que repudiam o voto em Trump têm os seus argumentos. Agora, há uma terceira posição que eu vou explorar aqui, que é uma posição que eu repudio. É uma que eu não considero aceitável e que alguns cristãos utilizaram para não votar no Trump, que eu falarei no próximo bloco. Há uma visão bastante difundida nas redes sociais que eu chamaria aqui de ateísmo político. Essa visão, ela perpassa a mentalidade dos teólogos gente boa, que eu tanto combato. E o ateísmo político nada mais é do que a ideia de que a igreja ela deve se envolver menos com política. A cosmovisão cristã pode até influenciar o voto de um cristão, mas a igreja não deve falar de política. Trazendo esse posicionamento para o contexto brasileiro, nas eleições do Brasil, a igreja não deveria apoiar nem o Bolsonaro nem o Lula. E o cristão deveria ter autonomia para votar no Bolsonaro e autonomia para votar no Lula. Os adeptos do ateísmo político sustentam que o voto secreto é uma coisa sacrossanta, ou seja, o cristão deve votar com base na sua própria autonomia, sem nenhuma coação e sem prestar contas a ninguém. Porque eu entendo que o ateísmo político não é uma posição válida para se abster de votar no Trump ou em qualquer candidato de direita que seja, porque o ateísmo político, ele nega os direitos imperiais de Cristo. Ele nega que a igreja deva falar de política. A igreja não só pode, como ela é obrigada a falar sobre a política. A começar pelos direitos imperiais do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo reina sobre a terra, assim como reina sobre o céu. Logo, Cristo não está reinando no céu apenas, ele reina na terra. Os cristãos devem dizer explicitamente que os governantes da terra devem beijar o filho para que ele não se ire, como diz o Salmo 2. Qualquer igreja que negue isso, que não afirme isso de maneira explícita, é uma igreja incompleta, ou, na pior das hipóteses, uma igreja apóstata. A igreja deve afirmar o senhorio de Cristo e ela deve trazer a implicação desse senhorio, porque é muito fácil falar que Cristo é Senhor. A questão é como que esse senhorio se manifesta, e se manifesta à medida que o governante, ele governa conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz diretrizes para todas as áreas da vida, não apenas no que toca a como você ser salvo, mas a como você viver, como você articular uma civilização, como você julgar, como você legislar. Todas essas coisas estão presentes na palavra de Deus. E a igreja deve pregar para que isso aconteça, a lei de Deus seja aplicada. O ateísmo político, ele desconsidera isso. E eu trago a título de exemplo o teólogo e youtuber Victor Fontana. Victor Fontana fez um vídeo há alguns anos atrás falando que uma das razões pelas quais as pessoas têm deixado as igrejas nos Estados Unidos é pela ênfase política dessas igrejas. As igrejas têm apoiado o Trump de uma maneira muito ostensiva e isso tem desagradado algumas pessoas. Embora eu ache que sim, a igreja ela tenha erros em apoiar determinado candidato nas eleições, o problema não está na igreja falar ou não de política, mas sim como ela fala de política. Se ela está falando de política de maneira errada, é preciso especificar que o problema é que a igreja está falando de política de maneira errada, não que a igreja está falando de política, porque a igreja
deve falar de política. Logo, o ateísmo político, a ideia de que você pode votar em quem você quiser, você tem a sua autonomia, você não presta contas a ninguém, é equivocada, porque o cristão ele presta contas a Deus e ele deve afirmar e deve agir politicamente como quem compreende que o governante deve prestar contas a Deus. Logo, você que entende que o cristão não deve tomar parte em votar no Trump baseado no fato de que a Bíblia não tem nada a ver com isso, você está equivocado. A Bíblia tem algo a dizer sobre Trump, assim como tem algo a dizer sobre todos os governantes. Percebam, pessoal, há uma diferença entre essa visão, as pessoas que não votaram no Trump por conta do ateísmo político, e a última visão que eu apresentei. Porque os reformados que sustentam a abstinência do voto em políticos ímpios, eles têm uma perspectiva civilizacional cristã. Eles entendem que no devido contexto deveria surgir um partido político reformado para fazer a diferença. Enquanto essa visão do ateísmo político acredita que não, você tem uma carta branca para você votar em quem você quiser, o que é um erro pelas razões aqui já expostas. Por fim, meus amados irmãos, no próximo bloco darei o meu veredito sobre essas visões e mostrarei o que eu penso que a igreja deveria fazer na presente circunstância. Antes de dar o meu veredito sobre a direita política e sobre a pessoa do Donald Trump, eu preciso dar o meu panorama sobre como eu vejo a direita política que existe no século XXI. Isso envolve os apoiadores do Trump, mas vai além deles. Abrange, por exemplo, a política nacional. A direita que elegeu o Bolsonaro tem similaridades com o que eu vou expor aqui. Prestem muita atenção neste ponto. Certa vez, J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, ele escreveu uma carta em resposta a um fã sobre o que aconteceria se o mago Gandalf ele tomasse para si um anel. E o Tolkien escreveu uma carta que você pode conferir na íntegra, tá aqui na descrição desse vídeo. E eu vou ler apenas um trecho de como que o Tolkien tratou o fato de Gandalf supostamente tomar para si um anel. Abre aspas. Gandalf, como o Senhor do Anel, teria sido muito pior do que Sauron. Ele teria permanecido correto, mas correto em seu ponto de vista. Ele teria continuado a governar e ordenar coisas para o bem e o benefício de seus assuntos de acordo com a sua sabedoria, que era e teria permanecido grande. Fecha aspas. O mago Gandalf, que é um personagem do bem dentro da obra do Tolkien, como a maioria de vocês devem saber, era um personagem extremamente poderoso e sábio. E em determinado momento no livro ele rejeita tomar para si um anel, que era um objeto de poder de maior relevância na obra do Senhor dos Anéis. E ele rejeita o anel sabendo que aquela coisa, se pertencesse a ele, teria um poder muito grande e seria destrutivo. Quando um fã perguntou o que aconteceria se Gandalf tivesse um anel, o Tolkien falou isso aqui. Ele falou que o Gandalf ele continuaria sendo correto aos próprios olhos. Ele continuaria buscando o bem, mas o que aconteceria? Ele tornaria o bem uma coisa detestável. Ele se tornaria uma espécie de senhor farisaico. E é por essa razão que seria pior que Sauron, que é o vilão de Senhor dos Anéis. O Sauron, você olha para ele, você sabe que ele é explicitamente maligno. Por que eu estou fazendo esse panorama? Olha para a esquerda com um pouco de atenção, com um pouco de sinceridade. Você vai ver que a esquerda é explicitamente maligna, mas a direita política, ela não é explicitamente maligna. Por quê? Porque ela busca o bem, ela busca conservar a família, busca conservar a liberdade, busca conservar a religião. Só que por ela não ser definitivamente orientada por um pressuposto cristão, ela torna o bem detestável, ela se torna farisaica. O que homens como Donald Trump, o Bolsonaro e todos esses líderes da direita política fazem é instrumentalizar a religião cristã. Enquanto aqueles dentre os seus seguidores que se dizem cristãos e não são meros arruaceiros, eles exaltam esses homens como baluartes, como pilares da cristandade, enquanto tornam o bem detestável. Isso é algo muito grave, meus amados irmãos. E é uma coisa para você, independente da sua visão de apoio ou de abstenção no voto ao Trump, ou ao Bolsonaro, ou a quem quer que seja, deve pensar. Se você pegar todas as pautas da direita, você vai ver que eu defendo praticamente todas, até aquelas que são mais controversas. Eu sou a favor de liberação de armas para toda a população. Sou terminantemente contra o aborto. Sou contra as teorias de gênero, contra tudo o que o pensamento woke representa. Além disso, eu sou a favor da pena capital. Eu sou a favor de liberdade de expressão irrestrita para criticar governantes, como já defendi em outros vídeos. Mas por que eu não me declaro uma pessoa de direita? Justamente porque a direita
ela sustenta algumas coisas boas devido a um resquício de cristianismo na sociedade. Qual era a norma no tempo dos puritanos, já que a gente está falando da sociedade americana? Eles tinham armas, eles tinham liberdade para combater, eles tinham liberdade para criticar governantes, eles tinham famílias estruturadas. A direita defende isso porque ela olha para o passado, ela busca conservar, mas a questão é conservar o quê e para quê? Se você morasse num país islâmico, você ia ser um conservador e querer conservar as tradições islâmicas? Dificilmente. Você iria querer mudar aquilo, trazer o cristianismo para aquela sociedade, o que seria uma inovação naquele contexto. Logo, o conservadorismo por si só, ele é insuficiente, ele é falho e ele é norteado pelo mesmo pressuposto humanista da esquerda. Tanto a direita quanto a esquerda, elas buscam a mesma coisa. Elas buscam o bem do homem. Elas existem por meio do homem e para o homem. A posição defendida aqui nesse canal, ela busca agradar a Deus e satisfazer a sua palavra. Enfim, qual é a minha visão sobre apoiar ou não o Donald Trump, dado todo esse panorama? Teologicamente falando, a perspectiva de se abster de votar em Trump é a mais confessional. Pasmem vocês. Nós presbiterianos, em específico, nós temos uma diretriz para o governo civil. Uma diretriz que é muito rígida. Nós deveríamos exigir muito dos nossos governantes civis. E eles nem de longe atendem isso. Então, eu entendo aqueles que se abstiveram de votar. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que a primeira visão é a mais pragmática. Você vê dois males inescapáveis, você escolhe o mal menor. Há elementos de verdade nas duas visões que eu apresentei. A primeira acerta porque há dois males inevitáveis. Você escolhe o melhor. E a segunda acerta por uma fidelidade a determinada confissão, a determinada teologia, que é a que eu sustento. A minha proposta é que a igreja pare definitivamente de lutar em políticos. Mas isso só faz sentido se acontecer um movimento em massa, se os cristãos, de maneira muito ampla, compreenderem isso que eu estou trazendo aqui. Compreenderem que há necessidade de erguer uma civilização cristã. Logo, para que você pare de votar em políticos definitivamente, você deve preparar políticos para atingir todas as posições políticas. A igreja tem feito isso? Não tem feito. Logo, eu entendo a postura de um Joe Webon, por exemplo, quando ele volta no Trump, ainda que eu discorde. Entendo a postura do Douglas Wilson, que apoiou o Trump pela questão do aborto. Perfeitamente. O que a gente vai fazer no curto prazo? O que a gente está fazendo no curto prazo? Mas para que a igreja, em massa, ela lave as suas mãos perante esse sistema político humanista e corrupto, enquanto articula as bases para a criação de uma civilização cristã, é necessário duas coisinhas. A primeira delas é a igreja precisa ter disposição de partir para a briga. Partir para aquilo que o Olavo de Carvalho chamou de guerra cultural. Nós temos que partir para isso. Temos que partir com força. E não é só querer vencer eleições. É fazer política em todas as áreas da vida. Fazer política na comunidade, na igreja, em todos os aspectos, na educação. Tudo isso é perpassado pela política. Política é poliética, você lidar com outras éticas conflitantes à sua. Nós temos que partir para a briga nesse aspecto. E segundo, a igreja precisa abandonar essas escatologias derrotistas. Algumas pessoas acham que eu sou chato, porque eu fico falando toda hora de pós-milenismo. Ah, você é pós-milenista, você fala isso, fala aquilo. O pós-milenismo é indispensável para que a igreja mude a sua postura. Sem o pós-milenismo, a igreja vai continuar mais ou menos o que ela é hoje. Ela pode melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas não vai haver melhora definitiva. Então, sem o pós-milenismo e sem disposição de partir para a briga, a igreja não consegue reverter esse quadro. E ela fica fadada a isso, a votar em homens como Trump, homens controversos, homens que, inclusive, são pretexto para queimar o filme da teologia do domínio. Vocês veem quantos espantalhos foram feitos sobre a teonomia pelos teólogos gente boa, atacando o que aconteceu no governo Bolsonaro como teologia do domínio. Uma verdadeira estupidez. Eu já demonstrei aqui em vários vídeos, você pode ver no meu canal. Como essa ideia de que a teologia do domínio está por trás do Bolsonaro, está por trás do Trump, é uma palhaçada. Não é. Você quer saber o que está por trás do Donald Trump, o que está por trás do Bolsonaro? Leia a obra Guerra pela Eternidade, de Benjamin Teitelbaum. E você vai entender o que articula essa direita política. Agora, não venha dizer que a teologia do domínio tem a ver com isso. Tanto que, olha o que eu estou defendendo aqui. Estou defendendo que as pessoas não deveriam votar nesses políticos e deveriam se preocupar em preparar políticos para governar de maneira distintamente cristã, formar partidos reformados, como existe na Holanda, e assim, progressivamente, paulatinamente,
fazerem a diferença. Você que chegou até aqui, certamente esse assunto prendeu a sua atenção. E eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Toda semana nós temos conteúdo sobre ciência política, filosofia, apologética, dentre muitos outros assuntos. E se você quer saber qual a minha análise dos próximos anos, qual é a minha expectativa para o curto prazo a partir da eleição do Trump, torne-se membro. A partir de R$5 você tem acesso a conteúdo exclusivo e ainda essa semana eu farei uma live sobre a expectativa do futuro cristão com a eleição de Donald Trump. Um forte abraço e até a próxima.